Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do IE. Nessa época de pandemia, ainda estamos com palestras presenciais e palestras via YouTube às terças-feiras. Então, dê uma olhadinha no site do IE que vocês vão ver a nossa programação. Hoje o tema da nossa palestra é motivos de resignação. Por que a doutrina espírita nos leva à resignação? Tema bem interessante, vamos tentar explorar. Mas antes disso, vamos elevando o nosso pensamento, nos ligando aos nossos mentores pessoais, os mentores do IE, pedindo auxílio desses nossos irmãos, que eu possa conversar sobre esse tema de uma forma clara, e que vocês aí do outro lado possam entender da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma boa palestra. Muito bem. Nosso tema de hoje, então, é motivos de resignação. Não tem ninguém aqui nesse mundo que não se pergunte, né? Por que tantas dificuldades acontecem na minha vida? Né? Por que as coisas não acontecem da forma como eu desejo? Por que meus amigos, meus vizinhos, meus conhecidos sempre parecem ter uma vida melhor que a minha? Né? Parece que só eu que tenho problema. Né? Então, durante a palestra aí, a gente vai analisar essas questões da dor, as razões pelas quais o Espiritismo nos leva a pensar na resignação. Né? E resignação nada mais é do que o quê? Vamos pegar aqui as definições que os dicionários nos dão. É a submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então, uma aceitação do que está acontecendo na sua vida. O dicionário ainda nos diz: submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios. Coragem para suportar os rigores desses infortúnios. Constância numa situação sem que se reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Ou seja, submissão paciente aos sofrimentos da vida. Então, vocês viram aí pelas definições dos dicionários, né? Que a resignação é a gente passar sem revolta pelos momentos difíceis que a gente tem aqui na vida. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma crença, uma fé, que esse período difícil que a gente está passando vai nos levar a um período melhor futuramente. Tá? Por isso que o Espiritismo nos traz esse ensinamento da resignação. Então, vamos lá. O que é a nossa vida aqui nesse planeta? Nós estamos aqui no mundo buscando uma evolução tanto espiritual, uma evolução moral, como uma evolução intelectual. É um tempo especial que a gente está vivendo aqui. Eu brinco com meus alunos do curso básico, que eu sempre falo, quando a gente está no plano espiritual, a gente está na faculdade. E quando a gente está aqui encarnado, a gente está na hora do trabalho mesmo. Então, eu me formo em engenharia, tenho toda a teoria, mas na hora da prática as coisas não saem bem como foram ensinadas, né? Não é tudo certinho, tem os percalços aí da vida. Né? Durante essa nossa vida aqui, a gente vive momentos de alegria, né? Tem hora que você está mais feliz, a gente vive momentos de amargura, de dor, de frustração, e tudo isso nos faz o quê? Nos faz evoluir. Não sei se todos sabem, mas a gente vive num mundo de provas e expiações. Nosso mundo está em evolução constante, né? Mas ainda estamos passando por nossas provas e expiações. O que é isso, mundo de provas e expiações? As expiações são pagamentos de débitos, alguns equívocos que nós tivemos no passado, que a gente precisa consertar agora. Vamos pensar que somos espíritos imortais, e olha quanta coisa a gente já passou na vida. Né? Hoje a gente está na nossa melhor versão. A melhor versão do seu espírito é o que você tem hoje. Mas a gente já não foi tão bonzinho assim no passado, né? Vamos pensar os períodos históricos aí que a gente passou do nosso mundo, né? As grandes perseguições que houveram, né? A escravidão, tantas coisas que a gente acabou passando, tantas guerras, né? Tantos golpes, tantas coisas. E pode ser que em vidas passadas a gente tenha aí não sido essa versão que a gente é hoje. Né? Então hoje eu já tenho consciência do que eu estou vivendo. E naquela época, muitas coisas lícitas hoje são abomináveis. Né? Era lícito você ter alguma coisa, era lícito você provocar dor em alguém, e hoje isso já não é mais aceitável. Então,
a gente tem o quê? Que consertar essas coisas que a gente fez aí no passado. Mas uma boa notícia para você, né? Esse conserto não precisa ser da mesma forma do que aconteceu no passado. Por exemplo, eu matei alguém, eu vou ter que morrer também, ser assassinado por conta disso? Nada disso. Através do nosso trabalho no bem, a gente consegue ir compensando essas coisas que a gente fez, através da nossa caridade, da nossa dedicação ao próximo. Né? E quando eu falo próximo, muitas vezes a gente pensa que isso eu vou doar aos pobres, coisa assim. O próximo é quem está do teu lado, né? No teu trabalho, na sua família. A família é o primeiro lugar onde a gente começa a pagar essas continhas aí, acertar essas contas que a gente tem do passado. Então, a boa convivência, a resiliência, se colocar no lugar do outro, faz toda a diferença para isso. E além das expiações, esse nosso mundo também é de provas. Então, o que é a prova? Uma necessidade que a gente tem de apresentar o que a gente aprendeu em prol do nosso progresso. Então, eu peço uma prova para essa vida, né? Eu vou sofrer alguma coisa e eu vou ter que enfrentar isso para eu conseguir me melhorar. Né? Eu sei que esse é um defeito que eu tenho, e antes da minha encarnação, eu combinei lá com os meus mentores que eles iam me colocar uma prova para que eu pudesse superar. Né? Posso garantir para vocês, Deus não dá uma carga maior do que qualquer um de nós pode superar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Se a carga está sendo excessiva, é porque nós mesmos estamos colocando no nosso caminho dificuldades. Né? Jesus já dizia, o fardo é leve. Né? Então, assim, o nosso fardo não é tão pesado assim. Tudo que a gente consegue fazer. Agora, durante a nossa vida, muitas vezes, a gente começa a complicar isso, trazendo coisas externas, né? Trazendo peso para a mochila que a gente carrega, e aí a gente acha que está sendo muito pesado, que a gente não está conseguindo seguir em frente. Né? Muito bem. E onde mais a gente vê essa questão da resignação? Né? Então, para a gente compreender melhor esse tema, né, vamos lembrar das bem-aventuranças que Jesus nos faz. Jesus tem o Sermão da Montanha, né, onde está contido todo o ensinamento moral da doutrina, né, da doutrina de Jesus, que ele nos traz. E esses acontecimentos estão relatados tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas. Né? As bem-aventuranças nada mais é do que um termo técnico para indicar uma forma literária de ministrar conhecimentos. Naquela época o pessoal sentava e Jesus começava a falar com eles. Né? E a gente pode até dizer que é uma declaração de bênção em virtude de uma boa sorte. Só que com Jesus, ela toma uma outra forma, uma forma de paradoxo. Né? A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas de uma má sorte. Porque Jesus dizia, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que sentem frio, bem-aventurados os que são perseguidos. Né? Não é de uma outra forma. E o Gandhi, nosso grande libertador da Índia, né, pela não violência, certa vez ele disse que se da doutrina do Cristo, né, os homens tirassem tudo, mas deixassem essas bem-aventuranças, nada sofreria, porque ali estava contido todo o alimento necessário para a reformulação do pensamento humano. Então, as bem-aventuranças de Jesus, o Sermão da Montanha, é bem interessante de ser conhecido. Né? Bom, e Jesus trazia para a gente o quê? Uma consolação frente às nossas dificuldades. Então, à medida que a gente vai tendo dificuldade, a gente tem o quê? Que buscar vencer essas dificuldades e não ficar revoltado contra elas. Quer dizer que, então, eu tenho uma dificuldade, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar lá quietinho, deixa tudo acontecer como está. Não é isso que eu estou falando aqui para vocês. A gente vai usar nossa inteligência, usar nosso livre-arbítrio, fazer de tudo para melhorar a nossa situação. Mas entender que essa situação que a gente está passando é uma situação transitória e que vai nos trazer bem, vai nos fazer bem futuramente. Né? À medida que eu supero essas minhas limitações, à medida que eu vou queimando esse meu passado, aí, que eu aprontei alguns, né? Eu vou me melhorando, vou me purificando como espírito. Então, na verdade, é a gente entregar o nosso destino a Deus, fazendo a nossa parte, mas confiando que Deus, como Pai maior, não vai querer nada de ruim para os seus filhos. Se nós, humanos, não queremos nada de ruim para os nossos filhos, tentamos orientá-los,
tentamos colocá-los no caminho do bem, tentamos protegê-los. Por que Deus, que é um pai muito mais amoroso, né? Muito mais... Né? Por que ele ia querer alguma coisa de ruim, né, para os seus filhos? Né? Então, a ideia da resignação, o que é? É a gente enfrentar esses problemas difíceis que a gente passa, essas situações difíceis, né? Uma doença prolongada, uma doença de algum parente que não tem cura, né? Que a gente enfrente essas situações sem que a gente reaja contra elas. Não reage o quê? Com revolta. A gente tem que reagir, lógico, se tem uma doença, vamos procurar uma cura, vamos procurar um médico, outro médico, mas que durante esse período a gente não fique desesperado. Né? A gente entenda que se a gente está passando por isso, né? Se a gente está passando por esse infortúnio, é porque tem algum fundamento. Ou é para uma nossa melhora moral, ou é para a gente quitar essa dívida do passado aí que a gente tem perante a nossa evolução. Né? E se não fosse para a gente lutar para tentar amenizar esses problemas, Deus não teria nos dado a inteligência, a razão, né? A vontade de conhecer as coisas, a vontade de transformar, de criar. Né? Então, essa resignação preconizada pelo Espiritismo, né, que está ali no nosso Evangelho, é uma submissão ativa. Então, o que é? A gente vai entender quais são os objetivos da nossa vida aqui, né? Por que a gente está passando por essas situações difíceis, né? Compreendendo como necessário o desenvolvimento do nosso espírito, que é imortal. Então, o que é? É a gente viver de uma forma mais otimista, pela certeza da justiça das leis de Deus. E que, futuramente, a gente vai colher esses frutos, né? Uma felicidade que nos espera mais para frente. E compreender também a promessa que Jesus nos fez. Né? Quando ele fez aquela oferta das bem-aventuranças aos que sofrem, aos aflitos, né? É chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcir essas dívidas do passado. E confiar em Deus. Acho que a principal coisa é a gente confiar em Deus, ter fé e saber que se a gente está passando por uma situação tão difícil assim, é porque aquilo vai nos trazer um benefício muito grande na frente. Então a gente tem que colocar esse pensamento na libertação que virá, né, após essa fase, né? E isso vai amenizar o momento que a gente está passando. Né? Caibar Schutter, num de seus livros Parábolas do Ensino de Jesus, ele nos diz que a resignação é a coragem da virtude. Né? Muito bem, então já expliquei para vocês aí que nós estamos no mundo de expiação e provas, né? A gente passa por algumas expiações, passa por algumas provas, né? Mas de acordo com a doutrina espírita, né? Quais são os tipos de dor que o ser humano está sujeito? Né? Eu já falei para vocês, a dor da expiação é essa que se refere a uma ação passada, né? Que a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem essa lembrança. Deus é muito sábio nisso. Imagina se você ficasse remoendo, além dos problemas dessa vida, os problemas das vidas passadas. Né? Então, isso aí a gente vai ter que resolver de alguma forma, compensando, né? Essas coisas que a gente fez no passado, através do nosso trabalho na caridade, através do nosso trabalho de relacionamento com o próximo. A gente tem a dor da evolução, né? Que na dor da expiação, a gente fez alguma coisa e a gente tem que fazer isso. E a dor da evolução nada mais é do que alguma prova para que a gente possa mostrar que a gente atingiu uma fase diferente e que a gente está caminhando para ser um espírito mais evoluído. Né? A gente tem a dor do auxílio também, que é uma dor mais voltada para o sentido corretivo. Né? Então, tem alguma coisa muito exacerbada na minha personalidade e eu preciso corrigir isso. Né? Eu preciso de mais disciplina, eu preciso entender melhor esses caminhos. Então, algum desequilíbrio que a gente tenha, a gente precisa de uma prova, né? Sofrer essa dor do auxílio para que a gente possa repensar essa nossa situação e mudar o nosso comportamento. Né? E a lição que está nos evangelhos nos convida, né, a ser feliz no sofrimento. É o que eu estou falando para vocês desde o início, né? Que a gente consiga passar por essas fases de uma forma mais tranquila. Isso o Espiritismo nos traz de forma bem clara.
Quem é espírita não vai sofrer mais? De jeito nenhum. Nem Jesus teve esse benefício. Não é? Vamos sofrer igualzinho às outras pessoas. A diferença está no entendimento. Eu entendo que eu estou passando por aquilo para conseguir um caminho diferente na frente, para a minha evolução, para eu melhorar. Né? Então, eu faço de tudo para que eu possa diminuir esse sofrimento que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu sei que isso vai fazer diferença na minha vida futura, vai fazer diferença na minha evolução espiritual. E outra coisa que o Evangelho nos traz é que essa resignação, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo prático, né? Como que funciona esse pagamento dessas dívidas de vidas passadas? Né? O que eu tenho que fazer para liquidar a minha dívida? Então, pensa que você tem uma dívida de R$100, que tem que ser quitada no prazo X. Né? Deus é tão bom que ele te faz a seguinte proposta. Se você me pagar R$1 dos 100 que você deve, se você pagar R$1, eu vou quitar toda a sua dívida. Poxa, se eu sou honesto, se eu sou responsável, por que eu não pago logo esse R$1 e fico livre de toda essa dívida? Né? É assim que Deus procede com a gente. Ele nos dá um belo desconto aí de 99% do que a gente teria que pagar e a gente faz a compensação disso. Então, o nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que a gente tem que realmente pagar. E se a gente não fizer esse pagamento, vai na hora da balança lá, né? Vamos estar lá continuar devendo 100. Então, vamos aproveitar essa promoção, entre aspas, né? Essa promoção de Deus para com a gente, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível e quitar as dívidas que a gente tem aí do passado. E lembrar sempre, né, que durante as crises que a gente passa, a gente tem que colocar a vontade de Deus acima de tudo. Né? Isso torna o sofrimento mais leve, mais suave. Né? Lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus, que diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. A gente é que deixa o fardo mais pesado. Né? E ele, nosso irmão maior, né, nos dá força para que a gente continue no caminho da fé. As perezas no caminho vão acontecer sempre. Porque para a gente aprender, vocês podem relembrar na vida de vocês. Né? Quando a gente cresce mais profissionalmente, quando a gente tem um chefe muito bonzinho, quando a gente tem um chefe que exige um pouco mais da gente. Sempre, nos períodos de trabalho, sempre que você tem um chefe justo, mas que te exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aplicação, é quando você se desenvolve profissionalmente de uma forma mais rápida. E os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Com tudo que fizer, pense em Deus primeiro. Né? E aí a gente tem dois caminhos. A gente vai passar por isso de qualquer jeito. A gente pode passar com aceitação ou sem aceitação. Com revolta ou sem revolta. Né? Se a gente aceitar a nossa situação e tiver um bom entendimento do que ela nos traz, né? Onde que a gente vai colher esses frutos na frente, a gente passa de forma mais fácil. Então, com aceitação, a gente colhe o fruto do aprendizado, a gente quita a nossa dívida, de 100 a gente paga 1, né? A gente se sente consolado e a gente se torna um vencedor. Na hora que a gente desencarna, volta para o plano espiritual e vê que conseguiu, se não 100%, uma boa parte do que a gente precisava fazer. Se a gente fizer com revolta e sem aceitação, a gente perde o fruto que a gente deveria aproveitar, que a gente deveria colher. A nossa dívida continua lá, se bobear até aumentamos a dívida, né? E a gente continua o quê? Precisando quitar essa dívida. Então, na próxima encarnação, o que vai acontecer? Vamos voltar com provas novamente, com expiação novamente e outras provas. Né? E a nossa principal consolação de tudo isso, dessa resignação, nada mais é do que a nossa vida futura. Como espíritos imortais, vamos reencarnando. Então, por que a gente tem que se preocupar com essa vida futura? Porque o que a gente passa hoje nos traz o quê? Uma melhora futura. Então, na próxima vida, eu vou poder reencarnar com menos expiações. Né? Talvez eu tenha mais provas para me melhorar, menos expiações. E o Evangelho sempre nos traz que a felicidade plena, não é desse mundo. Aqui a gente pode ter momentos de felicidade, mas a felicidade plena a gente só vai ter quando a gente melhorar ainda mais, quando a gente evoluir e puder, junto dessa evolução, que o nosso mundo evolua também e passe para o mundo de regeneração. Pode acontecer de um espírito reencarnar em outro mundo, sim, um mundo mais feliz, ou pode também dele permanecer nesse, e como o mundo está evoluindo, nem todos podem reencarnar aqui. Né? O mundo passou para o mundo de regeneração e alguns espíritos já não têm mais esse desenvolvimento para habitar a Terra. Então eles vão habitar um outro mundo mais atrasado. Né?
E muitas vezes a gente pensa, a vida é curta, eu preciso aproveitar o máximo que eu puder, eu preciso gozar tudo que eu puder hoje. Né? Mas quando a gente tem essa visão da vida futura, a gente entende que o mais importante está na frente, não é o hoje. O hoje a gente não pode ficar apegado à matéria. Né? Quanto mais apegado à matéria, mais difícil é essa sua evolução e maior vai ser esse sofrimento. Porque eu posso dizer para vocês, a pessoa pode ser a pessoa bilionária, mais rica desse mundo, ela tem problemas como todos. Tem problemas na família, tem problemas de resolução de coisas, tem problemas pessoais. Então, assim, não é isso, não é o valor da conta bancária que vai fazer com que a pessoa não sofra. Né? Então, a gente precisa entender isso e que a gente não precisa fazer nada passando por cima do nosso próximo, que a gente sempre se coloque no lugar dele, que a gente pense, que a gente tenha uma visão de mundo mais espiritualista, olhando para as coisas de um outro ângulo, ou seja, né, dando mais atenção à parte espiritual do que à parte material. Imagina que a gente tem uma visão muito curta das coisas. Então eu estou vendo aqui na minha frente, né, essa paisagem aqui na minha frente, umas árvores e tal. Imagina se eu tenho uma visão superior, se eu subo uma montanha e olho lá de cima. Com certeza todas as coisas vão ficar pequenas aqui embaixo. É mais ou menos isso. Quando a gente está na espiritualidade, a gente tem visão que os nossos problemas aqui são muito pequenos, que as nossas picuinhas do dia a dia são muito pequenas. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa alterar essa preocupação que a gente tem com as coisas materiais, essas coisas do dia a dia, não a implicância que a gente tem. Eu não posso fazer nada se isso não ocorrer. Né? Então, a gente tem que mudar esse pensamento. E lembrando que quando a gente vai para o plano espiritual, nós somos nós mesmos. A única coisa que a gente perde é o nosso corpo. O que a gente leva é a nossa consciência. É o que a gente fez aqui, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, nessa balança. E não vai ter ninguém lá para nos julgar. Quem faz esse julgamento é a nossa própria consciência, olhando as oportunidades que a gente deixou passar. Poderia ter feito diferente, poderia ter sido melhor, poderia ter me resignado com essa situação que eu estava passando. Né? Então, resumindo, o que o Espiritismo nos traz com esse ensinamento do motivo de resignação? Que todos nós vamos passar por situações difíceis. Não tem. Estamos no mundo de expiação e provas. A diferença é que a gente pode passar por isso com uma fé grande em Deus, que a gente possa ser calmo quanto a essas situações, como encarar isso sem revolta. Não é que a gente não vai ficar triste, não é nada disso, mas que a gente seja paciente, né? E a coisa mais difícil que tem, que a gente agradeça por esse sofrimento, porque a gente vê isso como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. Às vezes eu passo por uma doença prolongada e ela me faz perder o orgulho, ela me faz perder a inveja, ela me faz perder a luxúria pela situação que eu me encontro naquele momento. Né? Então são coisas importantes para que a gente possa evoluir no nosso caminho. Então, o que nos leva a essa resignação nesse sofrimento da vida? A primeira coisa, a confiança em Deus, na sua sabedoria, né? Como eu disse. Se nós, homens, tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, que é perfeição absoluta, o que Ele vai querer para nós. Não é? Então, compreender, aceitar a imortalidade do espírito. Se eu sei que eu vou ter vidas futuras sequenciais, que eu posso, né, nessa vida, dar uma melhorada na minha próxima, então, eu vou enfrentar isso de uma forma melhor, vou me desligar da parte material, me ligar mais na parte moral, né? Buscar minha evolução intelectual, que é muito importante, porque o espírito caminha sempre, moralmente e intelectualmente. E saber que as situações que a gente está passando, por pior que seja, são passageiras. Não são nada catastróficas, porque eu tenho outras vidas para frente. Né? Não vai se encerrar aqui. Se essa aqui está difícil, a próxima vai ser melhor. Né? E lembrar também de compreender, né, a lei da ação e da reação. Nós vamos corrigindo os nossos equívocos e omissões que a gente teve, né? E se a gente prestar atenção assim direitinho, usar a nossa inteligência, nosso raciocínio, né, para a gente evitar contrair mais débitos. Então, que a gente consiga passar nessa vida quitando a nossa dívida lá, na verdade, né? Pagando por uma dívida de 100 e que a gente não contraia mais dívida, né? Que a gente consiga sair dessa vida com um saldo positivo. Saldo do quê? Um saldo moral melhor, nosso saldo
de inteligência, de intelectualidade nenhuma. E aí sim a gente vai entender as promessas de Jesus nas bem-aventuranças, né? Mas as promessas podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, o processo evolutivo do espírito imortal. A promessa dele não é para essa vida, né? E aceitar que a gente pode realizar nosso desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento, se a gente entender esse processo e se a gente passar por ele sem revolta. Aceitar e compreender mais uma vez que a gente está em trânsito, né? A gente, como eu falei lá, eu brinquei lá da faculdade e quando você tem um emprego de verdade, né? Então, cada um tem uma medida para isso, né? Então, a gente vem para cá e tem que colocar em prática toda essa bagagem que a gente tem. Mais uma vez eu falo para vocês, fiquem tranquilos, porque hoje a gente é a nossa melhor versão intelectual, melhor versão moral, e tem um ensinamento muito importante que o espírito não regride. Então, olha que coisa legal, né? Se a gente hoje é a nossa melhor versão, a gente só tem para melhorar, a gente não tem para ir para trás. Então, nessa compreensão e aceitação desses princípios, né, confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, né, esses infortúnios que a gente passa na vida, né, a gente tem que recebê-los como oportunidade de teste, de avaliação do nosso processo evolutivo, né, de liberação de dívidas que a gente tem. E aí a melhor forma de passar por isso é com alegria, com confiança, com a certeza de que são experiências que nós necessitamos no nosso ajuste do progresso espiritual. Para que a gente possa, numa próxima vida, vir numa situação bem melhor, como eu disse, que a gente não precise de tantas expiações, que a gente tenha algumas provas, mas que a gente vá sempre melhorando e que a gente sempre seja a nossa melhor versão. E tem uma oração muito bonitinha, né, que é a oração da serenidade, que o AA utiliza, né? Alguns dizem que foi de São Francisco de Assis, outros que não, mas que a gente tenha, né, que a gente peça a Deus, para a gente ter a serenidade, para a gente aceitar as coisas que a gente não pode modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, essa é a nossa reflexão final aqui da nossa palestra, né? Que a gente consiga identificar o que a gente pode mudar, né? Que a gente tenha coragem para modificar essa, e também que a gente saiba se resignar perante a vontade de Deus, com responsabilidade, sem revolta, e caminhando sempre para quê? Para a nossa melhora espiritual, para a melhora do nosso espírito, para que um dia a gente possa ser espírito perfeito, porque querendo ou não, gente, esse é o nosso destino. Deus traçou para a gente esse destino, e isso cada um vai atingir de uma forma diferente e num tempo diferente. E para isso aí a gente tem as nossas reencarnações para a gente melhorar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê lá pelo IEE, nos encontramos aí pelos cursos, pelas palestras, pelos passes. E desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado, até mais.